noite, paz. Dá um sorriso para a pessoa que está do seu lado. Assim, Jesus te ama. E eu estou a caminho disso. Amém? Bênção. Gostaria de falar com vocês sobre aquilo que o Senhor tem falado à nossa igreja também já há algum tempo, né? Pastor Kelson tem ministrado o último domingo antes deste ano sobre a questão de termos aquela vida em santidade, aquilo que está incomodando a minha e a sua vida como um pecadinho de estimação. Ele talvez não tenha usado essa expressão, mas ele quis dizer isso, que chegou o tempo da gente se livrar destas coisas em nome de Jesus. Já existe a possibilidade, pelo poder do sangue de Jesus, de andarmos num nível de santidade maior e melhor, porque Jesus Cristo, vertendo o seu sangue na cruz, propiciou que nós pudéssemos nos apossar dessa libertação, dessa possibilidade de andarmos em santidade. É possível andar em santidade. Diga comigo, é possível andar em santidade. Na verdade, esta igreja que Jesus vem buscar não é a igreja midiática apenas, não é a igreja política, não é a igreja com poder financeiro, mas antes é aquela igreja que está descrita ali em Efésios, que ele mesmo está preparando para si, uma igreja pura, santa, sem mácula, sem rugas, pura e santa para Deus. Quem pode dizer amém a essa palavra? E nesse contexto que Deus tem falado de diversas formas e enfaticamente, que é um tempo de nos aproximarmos mais de Deus. Pastor, mas isso a gente sempre falou. Pastor, mas isso a gente sempre ministrou. Mas como o pastor Welton ministrou hoje cedo, precisa ligar uma chavinha aí dentro dos nossos corações, liberando o Senhor para fazer aquilo que Ele quer fazer na minha vida e na sua vida. Nós precisamos nos dispor de uma maneira como ainda não fizemos, nas mãos do Senhor, para que Ele traga à luz aquilo que Ele quer fazer através da igreja. E quando a gente fala igreja, nós estamos falando das igrejas que buscam na palavra de Deus todo o fundamento para aquilo que vai fazer. Não igrejas que agem por si próprias. Aquelas que estão preocupadas com a seriedade da palavra, com a pureza da palavra e com o peso dessa palavra. Nós somos chamados de o corpo de Cristo. E o corpo é através do corpo que as ações são feitas. Através dos braços, dos pés, né? Nós tocamos as pessoas. E Jesus, o cabeça, Ele fala. Jesus, o cabeça, Ele abençoa, Ele dá a direção. Então, é um tempo novo. Não sei quantos estão percebendo que há uma janela escancarada para a nação brasileira nesses dias, para o Evangelho. Quanto tempo nós oramos para que Deus levantasse uma pessoa de autoridade que fosse sensível à palavra de Deus. Então, aqui, novamente, a gente não está falando de uma pessoa em específica, mas estamos falando de uma situação, de um momento em que a palavra de Deus está sendo colocada ao lado das palavras de governo. Gente, isso é uma coisa impressionante. Você pode não gostar do jeitão do nosso presidente, né? Não tem problema, mas algo no mundo espiritual está acontecendo. Você percebe isso? Você pode dizer amém? Diante desse panorama, nós, como igreja, nós, como pessoas chamadas para fazerem parte deste exército de poder, de graça, de misericórdia, há uma demanda para a minha vida, para a sua vida, enquanto indivíduos, enquanto família, enquanto profissionais da sua área, cada um na sua área,
Enquanto igreja, família cristã, uma igreja aqui em Campinas, que tem os olhos para fora, querendo tocar as pessoas, que ela não fica em si mesmada, né? Mas nós queremos agir, há uma demanda de coerência. Diga comigo a palavra coerência. Tempos atrás eu tive a oportunidade de fazer um curso numa faculdade em São Paulo. Era o mais velho do campus. Quando eu chegava lá, o pessoal achava que eu era professor, né? Era bem interessante. E eu pude observar muito sobre a questão dos nossos jovens. Havia ali professores PhD, doutorandos, né? As universidades trabalham para que haja esse tipo de profissional ali, né? No corpo docente, muito preparados. E havia aqueles menos preparados, nós entendíamos isso. E eu prestei atenção, o que chamava a atenção dos meus colegas alunos, né? Meus coleguinhas de 19, 18 anos, 20 anos, éramos parceiros ali. Não era a erudição do professor, não era a capacidade, a carga acadêmica que aquele professor tinha. Mas aquele professor que não tinha aquela carga acadêmica, mas ele era coerente, ele era sincero, ele era honesto, esse professor atraía todos os jovens. E eu fiquei pensando, o que falta, muitas vezes, para a minha vida e para a vida de muitos dos meus irmãos, é esta coerência. Diga comigo de novo a palavra coerência. Mas não fica preocupado não, porque só tem 3 coisinhas nas quais nós precisamos ser coerentes. Apenas 3 coisas. Só 3. No pensar, no falar e no fazer. Só nessas 3 coisas. Está fácil? Não, né? Baixa sua cabeça, vamos pedir graça ao Senhor mais uma vez. Murilo está por aí, Murilo? Não? Podia vir aqui, Murilo? Aqui. Papai, nós queremos te agradecer muito, porque o Senhor nos tirou das trevas para a tua maravilhosa luz. O Senhor nos tirou de um lugar de perdição, Pai. Estávamos destinados ao inferno, Pai, mas o Senhor teve misericórdia de nós e fez romper em nossas vidas a luz da salvação em Cristo Jesus. E hoje estamos aqui, Pai, com uma tremenda liberdade para te adorar, para falar do teu nome, para nos reunirmos, para cantarmos, para fazermos nossas reuniões públicas. Obrigado por essa liberdade que nós temos nesta nação, Senhor. E nós queremos pedir que o Senhor nos dê como igreja, Senhor Deus, Pai, a visão daquilo que o Senhor quer que sejamos, façamos. E que o Senhor encontre em nós pessoas que sejam coerentes. Uma igreja coerente. Famílias coerentes. Profissionais coerentes. Estudantes coerentes. Pessoas, indivíduos que pensam, que falam e que fazem aquilo que dizem, Senhor. Senhor, vem nos ajudar nessa noite, em nome de Jesus. Quem diz amém essa palavra? Como pano de fundo, nós vamos meditar um pouquinho nas cartas de Paulo a Timóteo. O ano é mais ou menos 60 depois de Cristo. O imperador do momento é Nero, completamente fora de si, um homem destemperado. Ele coloca fogo em Roma, um acidente histórico, e coloca a culpa nos cristãos. E Paulo também é condenado, alguns autores sugerem que Paulo foi preso a segunda vez para ser incriminado por isso, né? Na medida que Nero não queria assumir a culpa dessa insanidade. Paulo já havia sido preso a primeira vez por conta das delações dos próprios irmãos hebreus e levado ali à corte romana, da qual ele é libertado por algum tempo, e aí há um espaço de 3 a 4 anos que não é muito bem documentado. Nesse espaço, provavelmente, ele deve ter alcançado o sul da Espanha, ali, região de Sevilha,
Como não está na Bíblia, você acredita se quiser, né? Sugere-se que ele esteve ali fazendo uma obra missionária. E nessa viagem ele escreve a primeira carta a Timóteo, que havia sido deixado em Éfeso. Quando você lê a carta de Éfeso, você está lendo ali, há um pastor ali chamado Timóteo cuidando daquelas pessoas, né? E Éfeso, aquela cidade progressista, aquela cidade bastante cosmopolita, rica, com a sua ditadura de moda, provavelmente, né? Um lugar importante. E Timóteo é deixado ali por Paulo para cuidar daquelas pessoas. Eles têm alguns problemas com os religiosos de plantão. Alguns estavam se levantando, dizendo que Jesus não poderia ter vindo, porque Deus jamais habitaria o corpo humano, um corpo impuro, né, falho. E começaram a promover algumas coisas chamadas de ascetas, né? Você não pode casar, você não pode fazer isso, não pode aquilo outro, não pode andar desse jeito, cheio de não pode, não coma isso, não beba aquilo, não faça dessa maneira. Uma sobrecarga aos irmãos. E Paulo pregava a salvação pela graça, né? É bem verdade que hoje em dia há um outro extremo, né? Deixamos muitas vezes de buscar o equilíbrio e falar, vale qualquer coisa, né? Você pode ter a vida mais pregressa ou mais libertinada, se existe essa palavra. Viver em libertinagem que vai dar tudo bem. Não é assim, há um equilíbrio. Quem diz amém a essa palavra? Então Paulo escreve a sua primeira carta a Timóteo, dizendo para ele cuidar de algumas coisas importantes que estavam acontecendo ali. E ele é preso a segunda vez, dessa vez ele está em Troade, provavelmente. E agora a sua segunda carta é escrita de um calabouço. Na sua primeira prisão, ele tinha uma certa mordomia, ele vivia ali numa casa alugada, provavelmente. Ele tinha ali a simpatia da guarda pretoriana. Está certo isso? Ele era simpático, as pessoas gostavam dele, ele tinha ali um acesso, as pessoas tinham fácil acesso a ele, na sua primeira prisão. A sua segunda prisão, ele é colocado num calabouço, difícil de encontrá-lo. Você vai ler que existe uma dificuldade na vida de Paulo para que ele tenha contato com seus irmãos. Ele escreve a Timóteo a partir desse calabouço, já sabendo que desta vez ele não seria liberto, mas seria, logo ele seria decapitado, segundo a tradição, numa região próxima ali da cidade de Roma. Sua vida seria dada em libação. Ele escreve isso na segunda carta. E essas pessoas, tanto Paulo quanto Timóteo, elas são para nós. Obviamente são pessoas super importantes na formação da igreja. Só não são mais importantes do que o próprio Jesus Cristo, que deu a sua vida por cada um de nós. Mas, quando nós lemos a primeira e a segunda carta de Timóteo, nós precisamos extrair os ensinamentos como indivíduos, como famílias, como igreja, como líderes da igreja. Ele escreve ali aos líderes, dá diversas instruções aos líderes, dá diversas instruções aos maridos, às mulheres, aos empregados, aos patrões. Ele diz, por exemplo, para aqueles que são escravos, que trabalhem para o seu Senhor como se fossem ao próprio Deus. Fala aos senhores que são cristãos para tratarem com brandura aqueles que são os seus servos. Fala para que não fique escutando conversa à toa. Aquelas conversas que não dão fruto, que não têm fim. Como, por exemplo, qual é o melhor time do Brasil? Que todos sabem que é o São Paulo Futebol Clube. E vai, daí para fora, né? A gente pode escolher outros assuntos e outras formas de conversar. Há sobretudo uma ênfase à brandura, há sobretudo uma ênfase a que as pessoas sejam tratadas com delicadeza, com gentileza. Ele recomenda especialmente a Timóteo, provavelmente um jovem voluntarioso, né? Que era
meio nervoso e talvez tinha alguns problemas gástricos por causa disso, algumas úlceras nervosas, que ele usasse, né, de vinho por causa da sua úlcera. Ele fala para Timóteo, olha, o exercício físico não é legal, mas ele não serve para muita coisa. Então provavelmente podemos depreender que Timóteo era alguém de porte atlético, né? E fala sobretudo para Timóteo não repreender os homens de idade com dureza, mas com brandura. A palavra eusebeia, né? Eusebia ou Ezebeia é muito usada, que fala de brandura. E eu acho interessante porque alguém que não era brando era Paulo, né? Antes da sua conversão, o ofício dele era prender cristão, era arrastar cristãos à prisão e talvez à morte em algumas situações. E não só ele, mas o próprio Pedro, que todos nós sabemos tinha um temperamento sanguíneo, vai escrever na sua carta para que nós pudéssemos responder com brandura àqueles que perguntarem a causa da nossa fé. Então, eu tenho uma dificuldade muito grande, né? Deixe-me fazer um parênteses, quando a gente vê líderes evangélicos chegando ao público e chamando as pessoas de hipócritas, chamando as pessoas de indecentes e meio que vociferando uma razão. Irmãos, nós não precisamos disso. Quem pode dizer amém? Na verdade, a palavra diz para a gente não fazer isso. Quando alguém chega e fala, vocês são hipócritas, dizendo isso a respeito da mídia, por exemplo, ou dizendo a respeito de artistas, ou seja lá o que for, que não são cristãos, sabe o que pode ser comparado? Alguém que chega à porta de um leprosário. Quem sabe o que é um leprosário? Lugar onde as pessoas estão padecendo de lepra, não tem parte dos seus corpos, estão desfigurados, estão ali descaracterizados. E diz para aquelas pessoas, vocês são leprosos. É isso que essa pessoa está fazendo. Não gera absolutamente nenhum resultado positivo. Quem pode dizer amém a essa palavra? Então, se você é daquelas pessoas que gosta de entrar numa discussão, pondere. Você é aquela pessoa que fica trocando o WhatsApp, tá vendo, não sei o que lá, fulano de tal, não sei das quantas, e chuta daqui, chuta de lá e bate. Sai fora disso, meu irmão. Diga para a pessoa do seu lado, sai fora. Porque a palavra diz para a gente sair fora, irmãos. Você sabe o que acontece? Quando as pessoas começam a falar dessa maneira, o telhado de vidro dessas pessoas aumenta muito. E quanto maior o telhado, mais frágil ele pode ser. Então, amados, nosso negócio enquanto igreja, enquanto líderes cristãos, é com pessoas. É falar do amor de Deus para pessoas. Quem pode dizer amém a essa pessoa? Então, há necessidade desta coerência. Quem pode dizer amém a essa palavra? A coerência entre a ação de Timóteo e de Paulo. Aquele jovem Timóteo, ele foi tão útil para Paulo, que ele era alguém de extrema confiança do apóstolo Paulo. Ele foi deixado em Éfeso, ele esteve com o apóstolo em Corinto, ele viajou também para Creta junto com Tito, ajudando no evangelismo, e ele foi sempre fiel, alguém que intercedia por Paulo, alguém que chorava, né? Paulo fala que se lembra das lágrimas de Timóteo, porque quando Timóteo encontra com Paulo na primeira vez na prisão, Timóteo certamente chorou a situação do seu pai espiritual, daquele que o havia trazido ao Senhor Jesus. Coerência entre o pensar, o falar e o fazer. É nisso que as pessoas estão prestando atenção. Então, eu, enquanto esposo, sou incoerente. O que a minha esposa vai ver na minha vida? Que mensagem eu posso dizer a ela sobre Jesus, sobre a fidelidade de Deus, sobre o amor de Deus, sobre a bondade de Deus, em confiar em Deus? Se ela não vê isso na minha vida, se ela não vê que eu confio, que eu busco o Senhor,
que eu desejo ao Senhor, que eu quero ao Senhor, como que ela poderá confiar nisso? Ou o marido olha para sua esposa, que discursa sobre santidade, que fala em ser. Como confiar? O pai para o filho para o pai. Sabe, amados, há uma lacuna muito grande nas nossas casas. Nossas crianças não oram. As nossas crianças não oram, muitas vezes. Muitas vezes têm dificuldade de orar em público. Não, obviamente, não são todas as casas assim. Por quê? Porque provavelmente, não estão vendo e ouvindo, sobretudo ouvindo, seus pais orarem. Sabe, papai, mamãe, quando você está orando no seu quarto, seu filho está escutando lá da sala. Se você está orando em voz alta lá no seu quarto, seu filho está ouvindo lá da sala e aquilo está entrando no coração dele. Quem pode dizer amém a essa palavra? Obviamente que eu não quero trazer uma carga dizendo assim, ainda você é culpado do seu filho. Não é essa a ideia, irmão. Mas veja o hábito, veja como que essa nova geração poderia estar aproveitando muito mais esse momento lindo que nós estamos vivendo como nação e como igreja nesta nação. Coerência entre o que pensamos. Alguns psicólogos dizem que nós somos mestres em ludibriar-nos, né? Nós somos mestres em enganar-nos. Nós, às vezes, fazemos falsos pensamentos, falsas impressões de nós mesmos ou da situação, e vivemos num mundo meio que paralelo, meio Matrix, quem assistiu o filme, né? Vivimos numa realidade paralela. É um tempo de pedirmos ao Senhor, Senhor, coloca um prumo no meu pensar. Pensar nas coisas do alto, pensar nas coisas, Paulo diz, pensar nas coisas que são de cima. Porque a armadilha do diabo é colocar você num cerco, de tal maneira que você olha as circunstâncias que você está vivendo hoje, agora, e você se curve a essas circunstâncias mais do que você se curvaria ao senhorio de Jesus. Mas o Senhor quer levar a mim e a você, a mesmo no meio de uma situação tão difícil, nós escaparmos dessa situação, podemos contemplar a salvação e o livramento que há no nome e no sangue de Jesus. Quem pode dizer amém a essa palavra? Então, veja o quanto por vezes eu e você estamos oprimidos. Seja questão financeira, seja questão afetiva, que mais pega, né? Os jovens buscando uma profissão, buscando um caminho, o desemprego talvez, né? A desarmonia dentro do lar, o filho que vai ou não tem aquela comunhão interna. Quantas coisas estão te oprimindo, né? Você pode até fazer as coisas que você está vivendo na sua casa. Tudo isso está oprimindo o teu pensar. E o Senhor não quer que você se aliene dos problemas. Nós não estamos pregando aqui a alienação total. Mas nós estamos pregando que Jesus Cristo é Senhor do meu pensar. Quem pode dizer amém a essa palavra? Você pode colocar a mão na sua cabeça agora e repetir essa palavra e dizer assim, Senhor Jesus, coloca um prumo nos meus pensamentos. Eu sujeito ao Senhor o meu pensar. Toma conta. Amém e amém. Tudo começa aqui, que deve descer até o nosso coração. Lá na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 5, podia projetar por gentileza? A gente vai encontrar a seguinte expressão. Ora, o muito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa.
e de fé sem hipocrisia. Né? Fala um pouquinho dessa coisa da gente pensar e pensar com o coração, não apenas com a razão. Não sei se eu estou conseguindo passar essa diferença sutil, né, de pensar aquilo que Deus quer que a gente pense, de sermos verdadeiros. Então coloque aí sobre tudo isso uma lente, um filtro chamado verdade. É sempre através desse filtro chamado verdade que o Senhor Jesus vai se relacionar com todos nós, a verdade de cada um de nós, que Ele pode tornar uma linda verdade redimida, agraciada, limpa, vitoriosa. Pode transformar aquilo que precisa ser transformado, pode mudar aquilo que precisa ser mudado. Ele pode e quer fazer diferente na minha vida e na sua, para que nós sejamos então pessoas coerentes no nosso pensar. Quem pode dizer amém a essa palavra? E nós dissemos também que o outro tópico, né, no qual nós devemos ser coerentes é no nosso falar. Lá a palavra, Jesus mesmo disse, né, que a boca fala do que está cheio o coração. O que nós temos tido de palavras? Quais têm sido as nossas principais palavras? Até a gente brincou outro dia, né? Quem já ouviu falar do crente hard haha? É um personagem bem antigo, né, do Hanna-Barbera. Era aquele companheiro, né, uma hiena, companheira do Lip the Lion. E ela dizia, ó dia, ó vida, eu falei que não ia dar certo, tudo está errado. Que a palavra chama de murmuração. Tem gente que murmura porque está quente, porque está frio, porque chove, porque está sol, porque a comida está com muito sal, com pouco sal, porque a fila do banco está grande, porque não tem lugar para estacionar, porque essa porcaria de prefeitura não cuida dos buracos da rua, e não sei porque esse estado não tem medicamento nas farmácias, e porque esse governo só aumenta imposto, e blá, 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 blá. Quem conhece gente assim? É gostoso conviver com pessoas assim, gente? Não, né? Também, o outro lado, o Lip the Lion, né? Ele vive uma ilusão. Oh, Hard, tudo vai dar certo. E não dá nada certo, né? Alguém diz que os pessimistas vivem mais que os otimistas. Né? É interessante isso. Mas, a palavra fala que a boca fala daquilo que está cheio o coração. E o coração é abastecido por aquilo que nós lemos, por aquilo que nós ouvimos, por aquilo que nós tangenciamos, por aquilo que nós captamos, né? Somos verdadeiras antenas parabólicas, ou agora a palavra que está na moda, nós estamos sempre com o radar, né? O radar está sempre ligado. E o que está influenciando a nossa vida? O que está ligando o meu coração, a minha mente? Amados, eu gostaria que ficasse bem nítido nesta noite, que a minha intenção é dizer que nós precisamos mudar. Nós precisamos ter uma atitude diferente imediatamente, porque há uma janela de oportunidade para o reino de Deus no nosso país, que nós não podemos perder esse momento. Você pode dizer amém, irmãos? Então, o esforço para que haja santificação na minha vida, na sua vida, para que haja coerência, é para que muitas e muitas vidas se acheguem ao Senhor Jesus, muitas vidas sejam alcançadas, sejam valorizadas, muitas famílias cheguem ao reino de Deus, e esse país seja de fato aquilo que se sonha a respeito dele, como estuário de bênçãos para este planeta, para este mundo. Nós sejamos não só o fornecedor de alimentos naturais, de tecnologia, de medicamentos, mas sejamos também aqueles que dizem, olha, nós sabemos quem é o Senhor, nós temos tido contato com o Deus da salvação, há uma igreja forte nesta nação, uma igreja que confia em Deus, por isso nós estamos sendo abençoados. Quem diz amém a essa palavra?
Amados, Paulo escrevia que o Senhor nos fez assentar com Ele nas regiões celestiais. Isso significa que somos colocados num lugar de preeminência, num lugar importante, num lugar do qual nós podemos observar as coisas que estão acontecendo e, de certa maneira, outorgados, delegados pela autoridade que é em Jesus, nós, como igreja, podemos inferir, podemos agir, podemos interagir nesse lugar, em nome de Jesus, porque somos a sua noiva, e o noivo, amando a noiva, atenderá ao pedido da noiva. Quem diz amém a essa palavra? Mas há uma demanda de coerência, há uma demanda de uma vida diferenciada. Se nós já tínhamos um certo nível de comunhão com Deus, um certo nível de leitura da palavra, temos aqui planos de leitura anual para a palavra. Aqui a igreja tem aí um folheto, deve estar ali atrás, em algum lugar. Mas se não, você tem a internet, tem N APs que você pode baixar e te ajudar a ler a palavra. Muito mais que ler, guardar a palavra no seu coração, para não pecar contra o Senhor. Guardei a tua palavra no meu, para não pecar contra ti. Quem diz amém a essa palavra? Há uma expectativa de uma vida melhor em Deus, de uma vida vitoriosa em Deus, de uma vida cheia de esperança, de uma vida cheia de vida na presença do Senhor, uma vida exuberante, frutífera. E enquanto isso, Satanás quer que nós rastejemos atrás dos pecados de sempre, quer que nós rastejemos desqualificados moralmente, desqualificados porque somos incoerentes, não buscamos a santidade. Que nós sejamos encontrados qualificados pela palavra de Deus na nossa vida. Você pode dizer amém? Eu quero isso para mim. O que está escrito lá na segunda carta já de Timóteo, capítulo 2, versículos 15 e 16. Projeta por gentileza aqui. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Isso é Paulo falando com o seu filho Timóteo, de um calabouço. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, a Bíblia. E a palavra da verdade, também podemos dizer aquilo que você diz, seja verdade. Quem pode dizer amém a essa palavra? E o versículo seguinte diz: evita igualmente falatórios. Lembra que a gente falou que sempre temos que ser coerentes no nosso falar? Falatórios inúteis e profanos. Amados, temos que riscar do nosso vocabulário qualquer palavra profana. Ah, pastor, mas você está pregando aí uma santidadezinha religiosa. É muito mais que isso, meu irmão. É uma apresentação ao Senhor para sermos aprovados, para sermos considerados vitoriosos em Deus. Quem diz amém a essa palavra? Peça ao Senhor, ao Espírito Santo, aliás, amados, ser coerente no pensar, no falar e no fazer, somente com a ajuda do Espírito Santo. Por mais preparado que eu seja, mais bem educado que eu tenha sido, por melhor berço que eu tenha tido, os meus recursos se esgotam rapidamente, em qualquer nível. Mas quando eu estou cheio do Espírito Santo, essas coisas são possíveis. Quem pode dizer amém? Né? Evita igualmente os falatórios inúteis, profanos, pois o que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Ou seja, as pessoas que estão habituadas a um vocabulário profano, elas vão de mal a pior. E lá no capítulo 3 de 2 Timóteo, no versículo 16... Paulo vai falar como é sublime esse livro que nós temos em nossas mãos hoje, cuidadosamente preservado para que chegasse até nós, preservado das verdades de Deus. Assim, toda a Escritura, diga comigo, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça de Deus. A palavra de Deus é inspirada. Amar este livro, porque ele é a palavra de Deus. Ele não só contém,
mas Ele é a palavra de Deus para mim e para você. Quem diz amém a essa palavra? Coerência entre pensar, falar e fazer. Não se sabe se Timóteo conseguiu chegar em Roma na segunda vez. Mas Paulo ansiava muito em ver seu filho espiritual. Pediu a ele que trouxesse uma capa, que trouxesse os pergaminhos, porque ele tinha sido preso e obviamente não tinha dado tempo de trazer seus pertences. Mas ele pede a Timóteo: Timóteo, passa lá em Troade e pega as coisas que foram deixadas lá, traz aqui, porque logo vai estar chegando o inverno, eu acho que eu vou precisar dessa capa, vai ser muito útil. Não é sabido se Timóteo chegou a tempo, né? Porque as coisas lá naquela época demoravam muito para acontecer, né? Dependendo do tempo não se podia navegar, não se podia viajar. E qualquer viagem demorava 2, 3 meses, ou mais às vezes. Mas o fato é que este campeão, né, chamado Paulo, e seu filho Timóteo foram pessoas coerentes. Se temos o evangelho chegando a nós aqui no Ocidente, né, a partir ali de toda a pregação de Paulo, devemos a essas pessoas que se deram pela cruz, foram coerentes. Amados, que tipo de perseguição eu estou sofrendo? Que perseguição você sofre? Quando você diz que é um crente, quando você diz que é um cristão, quando você diz que é evangélico, que perseguição você está sofrendo? Qual é a perseguição? Tem alguma? Você tem que se reunir escondido, como lá na China, por exemplo? Você conhece alguém aqui, vizinho seu, que tenha sido decapitado recentemente, como tem sido cristãos no Oriente, pelo Estado Islâmico? Amados, o amor de Deus pela igreja brasileira é muito, muito grande. Mas requer de nós esta coerência, esta seriedade do trato das coisas de Deus. Alguém disse que santificar-se é levar Deus a sério. Você está levando Deus a sério? Você leva Deus a sério? Não há mais tempo para buscar estar com os pés em duas canoas. Ou haveremos de servir a um Senhor, ou haveremos de servir a nossa carne. Ou haveremos de servir a verdade, ou haveremos de servir a incerteza. Ou haveremos de agradar ao Senhor, ou agradar outro Senhor. Palavra dura, pastor. Podia dar uma palavra mais legal, né, de prosperidade, que a gente vai ganhar dinheiro, né, que vai ser bacana, que legal, que a gente vai se divertir bastante. Nem tudo isso vai acontecer na sua vida. As bênçãos seguirão. O irmão dizia assim: como é que você está, meu irmão? Eu estou correndo tanto que eu não posso brecar. Por que você não pode brecar? Porque senão as bênçãos me atropelam. Que seja assim na sua vida, que você não possa brecar, que senão as bênçãos vão te atropelar. Você recebe isso, irmão? Mas não sei se eu estou conseguindo passar para você uma demanda diferente. Temos aí um tempo pela frente que pode ser muito bom, cremos que será bom para a nossa nação, será bom para os teus negócios, será bom para o teu emprego, para os teus empreendimentos, você vai ganhar dinheiro. Quem diz amém a essa palavra? Vai ser um tempo bom da gente ter acesso a mais coisas, a mais recursos, mais financiamentos. Vai ser um tempo só de se cercear essa questão de corrupção, né? de ter um ajuste mais afinado nas contas, passar-se pentes finos em diversas situações. Isso já vai trazer um benefício muito grande. Obviamente, as ações que o governo está fazendo devem surtir resultados daqui a 7, 10 anos, talvez, resultados mais positivos, mas imediatamente a gente já pode respirar melhor.
Agora, não se engane que isso faz a vida espiritual menos disciplinada do que ela precisa ser. Porque é no meio da prosperidade, porque é no meio da fartura que nós abandonamos Deus. No meio das facilidades é que nós damos as costas a Deus. É quando tudo vai bem que nós voltamos as costas ao nosso Senhor. Que nós não precisemos passar mal, que nós não precisemos de perseguições, que nós não precisemos de nada disso, mas que nós tenhamos um coração quebrantado, um coração compungido, um coração ali, Senhor, eu quero andar na Tua presença. Quem pode dizer amém essa palavra? Coerência no pensar, no falar e no fazer. As pessoas estão olhando para mim e para você buscando isso. Seu filho está olhando para você buscando isso. As pessoas estão olhando para esta igreja procurando isso. Vocês são coerentes naquilo que vocês pregam? Vocês valorizam de fato uma vida? Vocês querem mesmo alcançar famílias para o reino de Deus? O que vocês estão fazendo para isso? Deus tem dado oportunidade de tocarmos vidas ali no Vila Olímpia, as pessoas mais idosas agora no Santana, outros projetos estão surgindo ali no Parque Osiel, na verdade Jardim do Lago 2. Mas e eu e você, como estamos valorizando as pessoas que estão ao nosso lado? Aquela pessoa que te ajuda, aquela pessoa com a qual você conversa todos os dias no seu trabalho, mas você nunca falou do amor de Deus. Aquele teu colega de trabalho, aquela vizinha, aquele vizinho. Que seja um ano diferente, amados. Porque a oportunidade está aí. O momento é este, de mostrarmos coerência entre pensar, falar e fazer. Nessa busca por essa palavra, né, obviamente que o Espírito Santo vai aclarar isso no teu coração, na medida que você o buscar, né? Porque é isso que ele está dizendo nesses tempos, né? Uma vida de santidade, uma vida que vai agir em santidade. Nós não queremos ficar apenas na contemplação, nós não queremos ficar apenas na inércia, mas nós queremos fazer, mas nós não queremos fazer qualquer coisa, nós queremos fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Nós queremos olhar para o Senhor, perguntar, Senhor, é isto? E ouvir no nosso coração, ouvir através da sua palavra, é isto. Então nós vamos e damos-nos ali com toda a nossa energia. Quem pode dizer amém essa palavra? Então esse é um momento marcante para mim, para a minha vida, né? As palavras que eu tenho ouvido têm surtido efeito no meu coração. E eu quero este ano buscar ao Senhor com mais profundidade. Quero também que os irmãos da minha igreja, né, os meus parceiros de ministério, façam isso também com uma forma mais intensa. Seja um ano talvez de menos compromissos de agenda com coisas e compromisso de agenda com o Senhor. Tempos de 24 horas de adoração, tempos de reunião de oração de manhã à noite, tempos de comunhão, oração, para que o Senhor fortaleça a sua palavra, porque, amados, o Senhor tem uma grande promessa para nós, o Senhor tem uma multidão para esta igreja. Quem pode dizer amém? E nós queremos ser essa igreja coerente, para que as pessoas ao chegarem aqui ouçam a voz do Senhor e vejam a sua vida e vejam Jesus na sua vida. Qualquer um de nós transpareça Jesus Cristo no seu viver. Quem pode dizer amém? Ah, pastor, está pesado. Essa é a ideia.
que o Senhor me ajude e o Senhor te ajude também neste ano, amém? Eu estava nessa busca, né, por essa palavra, e ela, na verdade, essa palavra está sendo construída ainda, porque há muitas coisas a serem abordadas e há muitas facetas importantes. Eu estava lendo um manual bíblico cuja primeira edição foi em 1927. Eu não tinha nascido ainda não, viu, pessoal? Todo mundo me chama de velhinho, aliás. Agora eu tenho aquela placa de estacionamento para idoso, posso colocar. O manual de Halley. Esse Halley aqui não é o pastor lá de Recife, mas é um pastor que nasceu em 1874. Ele é parente do astrônomo Halley, que deu nome àquele cometa que aparece de vez em quando. E ele escreveu um manual muito, muito bem considerado, e eu gostaria de ler aqui o comentário final dele sobre as últimas palavras de Paulo, porque a segunda carta a Timóteo é considerada a última comunicação que Paulo fez por escrito. Então, quando você lê a segunda carta de Timóteo, você está lendo ali as últimas palavras daquele que depois de Jesus Cristo é a figura principal do Novo Testamento, né? O apóstolo Paulo, convertido ali no caminho de Damasco, né? O Senhor apareceu com uma grande luz, e a partir daquele momento ele foi transformado. Eu gostaria de ler para você, isso deve ter sido escrito no início do século 20, então a linguagem é bem interessante. Diz assim: Paulo sabia estar próximo o dia da sua execução. Não tinha certeza de ainda ver Timóteo, ou pelo menos de ter oportunidade de lhe escrever outra carta. Pede-lhe que tenha em mente o dia da aparição do Senhor e que pregue a Jesus com diligência. Outra vez, estão presentes ali naquela situação os falsos mestres. Como esse assunto o acabrunhava. Alguém lembra dessa palavra? Está falando aqui de Paulo, ficava acabrunhado com os falsos mestres. A resolução perversa de homens de corromperem o Evangelho de Cristo. Sempre haverá gente querendo corromper o Evangelho de Cristo. Sempre haverá. Sempre houve, sempre haverá. O adeus de Paulo, nos versículos de 6 a 8, você quer projetar, por gentileza, aqui, capítulo 4, versículos de 6 a 8? A declaração mais sublime daquele que foi um dos maiores mortais já existentes, o velho combatente da cruz, recoberto de cicatrizes das batalhas, olhando retrospectivamente para a luta longa, difícil e atroz, solta um brado de exultação. E aí vem o brado de exultação: venci! Não muito depois, o machado do carrasco fazia a alma do apóstolo desprender-se do seu corpo gasto e alquebrado, para ser conduzida pelos anjos em revoada ao seio do seu Senhor amado. Não é bonito? Os anjos conduzindo a alma ao seio do seu Senhor amado. Imaginamos que sua recepção no céu excedeu a qualquer marcha triunfal a que ele assistira alguma vez em Roma, quando os vencedores regressavam. Pensamos que, chegando ao céu, seu primeiro ato, depois do encontro com o Senhor, foi procurar Estevão, até encontrá-lo, e lhe pedir perdão. A palavra fala que Paulo consentiu com a morte de Estevão. E é a primeira vez que Paulo aparece na Bíblia, né? No livro de Atos. Amados, esses heróis, Paulo, Timóteo, e obviamente o nosso Senhor e amado Jesus Cristo, aquele que falava a verdade, aquele que era a verdade. As pessoas vinham ouvir Jesus porque ele falava como quem tem autoridade. E sabe quem tem autoridade? Aquele que vive o que fala. Porque Jesus, ele era antes de fazer. Ele era antes de atuar. Ele sabia tudo aquilo que
estava sendo feito desde o princípio. É esta verdade, é esta coerência que nós queremos ofertar ao nosso Deus, como oferta de indivíduos, uma oferta de famílias, como oferta de igreja, família cristã. Senhor, encontre-nos coerentes com a Tua palavra. Quem pode dizer amém nessa palavra? Eu queria te convidar a ficar em pé, a fazer uma reflexão nessa noite. O que é incoerente na sua vida? O que pode ser apontado como incoerente na sua família, no seu jeito de gerir os seus negócios ou de trabalhar como você trabalha, de tratar as pessoas? O que está incongruente, né? Que palavra bonita, ou incoerente? Como está o seu pensar? Você está tentando enganar a si mesmo, dizendo que está tudo bem se eu for dessa maneira. E não está tudo bem. O Senhor quer deixar tudo bem na medida que Ele se apossa do seu pensar. E Ele vai conduzir o seu pensar através da sua palavra. O que você tem que transformar das suas palavras? O quanto de murmuração tem saído dos seus lábios? O quanto de queixas, de queixumes? Ou o quanto de palavras torpes? O quanto mentira? Tudo isso enraizado num coração que ainda não foi entregue ao Senhor. Então, talvez haja necessidade de uma obra mais profunda, né? Talvez a gente, obviamente, não quer ficar na superficialidade desse assunto, mas nós queremos ser verdadeiros naquilo que nós falamos, pensamos, falamos e fazemos. Sentir, falar, fazer. Isso seja possuído pelo Espírito Santo de Deus. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas para a vida. Se o nosso coração está errado, é porque nós estamos enchendo ele de pensamentos errados, de palavras erradas, estamos comendo alimento ruim. Temos dado preferência a tantas coisas e não a palavra de Deus. Prioridade a tantas coisas e não a presença de Deus. Oh, meu irmão, minha irmã, se nós pudéssemos sentir um pouco da urgência que há no coração de Deus para um mover sobrenatural nessa terra através da minha e da sua vida, talvez nós pudéssemos reagir de uma maneira diferente. Que seja, eu faço esta oração, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais para vermos a verdade do Senhor nesses dias. Quem pode dizer amém? E o fazer, meu amado, você tem que se dispor a servir. Outro dia foi lido aqui João 13:1, dizendo assim: Jesus, sabendo que seu tempo estava chegado e que era a sua hora de partir, tendo amado os seus, amou-os até o fim. João 13:1. O que você e eu temos feito? Como que nós estamos servindo, amados? Eu posso estar com o pensamento ajustado, os meus lábios podem falar corretamente, mas se as minhas mãos não operarem conjuntamente com tudo isso, vai faltar algo. O tripé não está completo, a casa não vai se equilibrar. Pensar, falar e fazer, tudo aquilo que o Senhor quer que nós pensemos, falemos e façamos. Espero que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração nessa noite, dessa urgência de uma mudança, de uma urgência em buscar a coerência em Cristo Jesus, para que a sua vida seja forte na presença de Deus, a sua família seja forte, a igreja seja forte, a nação seja forte.
haja paz nos nossos muros. Paulo vai dizendo para Timóteo, para nós intercedermos por aqueles que são investidos de autoridade, para que nós tenhamos uma vida tranquila e em paz. Que seja assim na minha vida e na sua vida, hoje e sempre. Amém e amém.